Valentão zombou de uma garota indefesa em um restaurante. Uma hora depois, o chefe da máfia entrou. No coração pulsante da cidade, onde buzinas, passos apressados e vozes se misturam como uma sinfonia urbana, o restaurante Il Cielo era um refúgio de aconchego e tradição. Ali, sob lustres dourados e mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis, histórias começavam e terminavam todos os dias. Mas aquela noite prometia algo diferente. Algo que ninguém esqueceria. Aurora Silveira caminhava apressada entre as mesas, equilibrando uma bandeja com duas mãos trêmulas. Os cabelos castanhos presos num coque frouxo soltavam alguns fios rebeldes, e os olhos grandes carregavam um brilho que insistia em sobreviver ao cansaço. Gentileza era sua armadura. Sorria mesmo quando o peito apertava, e as palavras de clientes difíceis ameaçavam lhe roubar a esperança. Aurora precisava daquele emprego. Morava sozinha num estúdio pequeno, com paredes que ouvem sonhos e desilusões. Distante da família, sentia-se uma forasteira naquela cidade de concreto e luzes frias. Naquela noite, as mesas estavam ocupadas por casais sorridentes, famílias em celebração, executivos distraídos com notificações de celular. E no centro do salão, sentado como se fosse dono do mundo, estava Renato Farias. Renato era um homem de 30 e poucos anos, terno impecável, relógio dourado, sorriso que mais parecia um aviso. Era herdeiro de uma rede de lojas, conhecido por transformar qualquer conversa num jogo de poder. Seus olhos pequenos e escuros vasculhavam o ambiente com desdém. Ao lado, dois colegas de trabalho riam de tudo que ele dizia, mesmo quando não era engraçado. Aurora se aproximou da mesa de Renato, anotando o pedido com educação. Ele mal olhou para ela. Esperou que terminasse então com a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Disparou. Espero que hoje você não derrube nada, hein? Da última vez fiquei com cheiro de vinho barato a noite toda. Riu. Os amigos riram também. Aurora encolheu os ombros, tentou sorrir, mas a pele do rosto queimava de vergonha. Desculpe, senhor, farei o melhor possível, disse ela baixinho. Renato não se satisfez. Queria mais. Gastava seu tédio provocando quem julgava inferior. Você deve ser nova aqui, não é? Perguntou voz arrastada. Espero que saiba que, nesse lugar, clientes como eu são prioridade. Garçonete que não serve direito, perde o emprego rapidinho. Aurora sentiu um nó na garganta. Os olhos arderam. Queria desaparecer. Olhou de relance para Valentina, sua amiga e confidente, que a observava do outro lado do balcão. Valentina era diferente. Cabelos ruivos cortados curtos, postura firme, expressão de quem não leva desaforo para casa, mas, diante do medo de perder o emprego, também se continha. Valentina cerrou os punhos, mordeu o lábio, desejando atravessar o salão e enfrentar Renato, mas conhecia o preço da rebeldia. O patrão jamais perdoaria. Limitou-se a lançar um olhar de fogo para o empresário arrogante, torcendo para que Aurora resistisse mais uma vez. O riso de Renato ecoou pelo restaurante. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos. Outros fingiram não ouvir. Aurora sentiu o mundo encolher ao redor dela. Por dentro, era como se cada palavra de Renato cavasse ainda mais fundo as marcas antigas de rejeição e inadequação. Mas ela não chorou. Sabia que, se as lágrimas viessem, seria mais uma vitória para ele. O tempo pareceu parar por um instante. O cheiro de massa assando, o tilintar dos copos, as vozes em conversas paralelas, tudo ficou distante na mente de Aurora. O passado lhe invadiu numa onda súbita. Lembrou-se da infância em uma cidade pequena, das vezes em que tentara se enturmar e acabara isolada. Sempre havia alguém pronto para lhe lembrar o seu lugar. Ela apertou os olhos, respirou fundo e seguiu para a cozinha. Valentina a seguiu com o olhar, pronta para ir atrás, mas o gerente, atento a tudo, balançou a cabeça em reprovação, sinalizando para que ela continuasse no balcão. Tudo isso se desenrolava em segundos, mas para Aurora parecia uma eternidade. Do lado de fora, o céu estava carregado de nuvens, ameaçando chuva. As luzes dos postes refletiam nas poças de água da calçada e o vai e vem dos carros dava ao centro da cidade um ar de inquietação constante. Em meio ao burburinho, um homem caminhava com passo firme, terno escuro, gravata de seda, sapatos italianos reluzentes. Gael Montanari. Gael era conhecido por sua discrição. Movia-se como se pertencesse a um mundo à parte. Tinha olhos profundos, voz calma,
postura elegante. Era o tipo de homem que, quando atravessava uma porta, fazia o tempo desacelerar, não pela força, mas pelo magnetismo silencioso. Frequentador assíduo do Il Cielo, sempre educado, tratava Aurora com respeito, como se enxergasse nela algo que os outros não viam. Naquela noite, Gael notou, ainda antes de entrar, a tensão no ar. Havia algo diferente na vibração do restaurante. Ao adentrar o salão, olhou ao redor com atenção aos detalhes, como um maestro que percebe uma nota desafinada na orquestra. Cumprimentou o maître com um aceno discreto e foi conduzido à sua mesa habitual, em um canto reservado, de onde podia observar quase todo o ambiente. Seu olhar percorreu o salão e encontrou Aurora, que saía da cozinha com os olhos vermelhos, mas o rosto recomposto. Ela fazia de tudo para não mostrar vulnerabilidade, mas era difícil para quem carregava o peso de tantas decepções. Gael percebeu tudo. Renato, ao notar a chegada de Gael, ajeitou-se na cadeira, tentando demonstrar confiança diante de alguém mais poderoso. Mas havia algo em Gael que o incomodava. Talvez fosse a maneira como todos os funcionários, até o próprio gerente, mudavam a postura quando ele chegava. Ou talvez fosse a fama que precedia o nome Montanari. Valentina, do balcão, observou tudo. Sentiu um alívio ao ver Gael entrar. Sabia que, quando ele estava presente, os conflitos raramente passavam do limite. Ele tinha o dom de acalmar tempestades com poucas palavras, ou apenas com um olhar. Aurora aproximou-se da mesa de Gael para anotar o pedido. Tentou sorrir, mas os olhos ainda denunciavam o sofrimento recente. Gael olhou para ela, e naquele instante havia algo de diferente em seu olhar. Não era apenas gentileza, era um tipo de compreensão que vem de quem já conheceu a dor. Boa noite, Sr. Montanari. O senhor deseja o de sempre? Perguntou Aurora com a voz levemente trêmula. Gael inclinou-se um pouco, baixando o tom para que só ela ouvisse. Só se você estiver bem para me atender hoje, Aurora. O nome dela, dito em voz baixa, soou como um afago. Aurora sentiu as defesas cederem por um breve segundo. Olhou para Gael, e ele sustentou o olhar como se dissesse sem palavras que ali, naquele instante, ela era vista. Do outro lado do salão, Renato voltou a rir alto, chamando a atenção de todos mais uma vez. Fez questão de olhar para Aurora, esperando que ela tropeçasse, cometesse algum erro. Valentina, inquieta, não tirava os olhos da amiga. O gerente do restaurante parecia dividido entre a obrigação de agradar clientes influentes e o desejo de não ver sua equipe desmoronar. Mas no Il Cielo, a política era clara. Clientes importantes sempre tinham prioridade. Aurora anotou o pedido de Gael, agradeceu e se afastou, sentindo o peso do olhar dele a acompanhando. Era um olhar diferente de todos os outros que já recebera. Nem julgamento, nem pena. Apenas atenção verdadeira. No fundo da cozinha, Aurora apoiou-se contra a parede fria de azulejos. Respirou fundo. Queria ser forte, queria não se importar, mas as palavras de Renato ainda martelavam em sua cabeça. Lembrou-se das promessas que fizera a si mesma ao chegar naquela cidade, que não deixaria ninguém diminuir seus sonhos, que não aceitaria menos do que merecia. Mas, na prática, era difícil. O medo de perder o emprego, de não pagar o aluguel, de voltar para trás, era maior do que qualquer impulso de rebeldia. Valentina entrou na cozinha disfarçando, pegando um pano para fingir serviço. Amiga, respira, cochichou, encostando-se ao lado de Aurora. Você não precisa aguentar isso calada. Se quiser, eu falo com o gerente. Ou, sei lá, a gente denuncia esse cara. Aurora balançou a cabeça tentando sorrir. Não quero problemas. Preciso desse emprego. E, sinceramente, não acho que alguém vá me ouvir. Valentina apertou o ombro da amiga com firmeza. Você merece respeito. Não deixa esse cara te fazer esquecer disso. Aurora assentiu, mas o medo era maior do que a vontade de lutar. Era sempre assim. O medo silencioso se infiltrava por todas as brechas. No salão, Gael observava tudo. Não era de intervir em problemas alheios, mas não suportava injustiça. Sua vida, marcada por escolhas difíceis e segredos pesados, ensinara-lhe o valor do silêncio e da discrição, mas também lhe dera um radar para detectar sofrimento, especialmente o sofrimento dos bons. Quando Aurora retornou ao salão, Renato fez questão de chamá-la com um estalar de dedos. Mais água, garota. E vê se não demora, hein?
Não estou pagando para ser mal atendido. Aurora mordeu o lábio, controlando a raiva e a humilhação. Pegou a jarra de água, caminhou até a mesa dele. Sentiu as mãos tremerem, mas não derramou uma gota. Renato olhou-a de cima a baixo, satisfeito com o próprio poder. Assim que eu gosto, murmurou quase inaudível apenas para ela. Aurora desviou o olhar, murmurou com licença, e se apressou para longe. Valentina, do balcão, não suportava mais. Sabia que, se levantasse a voz ou defendesse Aurora, o gerente ficaria do lado de Renato. Clientes influentes eram sagrados. As garçonetes, descartáveis. Mas havia algo diferente naquela noite. Talvez fosse o olhar atento de Gael. Talvez fosse o próprio cansaço de ver a amiga sofrer. O clima no Il Cielo mudara. Os clientes sentiam o desconforto, mas poucos ousavam intervir. Cada um, preso em sua própria bolha de indiferença ou medo. Gael, com um gesto discreto, chamou o garçom e pediu para ser atendido por Aurora. O garçom hesitou, mas Gael era o tipo de cliente que não se contraria. Quando Aurora chegou à mesa, ele sorriu, um sorriso sereno, quase cúmplice. Aurora, sente aqui um instante, pediu, apontando para a cadeira à sua frente. Ela hesitou, olhou ao redor, mas Gael fez um gesto tranquilizador. Não se preocupe, só quero conversar. Sei que sua noite não está fácil. Aurora sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo. Olhou para Gael esperando palavras de consolo ou conselhos, mas ele ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando-a com atenção. Sabe, Aurora, às vezes o mundo parece feito para nos testar. Mas não deixe que as pequenas crueldades apaguem a sua luz. Você é mais forte do que imagina. Aurora sentiu um nó na garganta. Não estava acostumada a ouvir palavras assim, especialmente de alguém como Gael. Algo nele transmitia confiança, uma força tranquila que inspirava respeito. Obrigada, Sr. Montanari, disse ela quase sussurrando. Não é fácil, mas eu vou tentar. Gael assentiu, os olhos fixos nos dela. Não tente apenas, acredite. Enquanto conversavam, Renato observava de longe, incomodado. Não gostava de ver a atenção voltar-se para outra pessoa, muito menos para alguém como Gael, cuja presença era impossível de ignorar. Valentina, ao ver Aurora conversando com Gael, sentiu uma pontada de esperança. Talvez aquela noite não terminasse como todas as outras. O relógio marcava 21 horas. Do lado de fora, a chuva começava a cair, fina, silenciosa, lavando as calçadas e trazendo consigo um cheiro de terra molhada. Dentro do restaurante, o clima era de tensão e expectativa. Algo estava prestes a acontecer. Todos sentiam, mesmo que não soubessem exatamente o que. Aurora voltou ao trabalho, um pouco mais serena, mas ainda abalada. Renato continuava a provocá-la com olhares e comentários velados. Valentina, inquieta, buscava uma maneira de ajudar sem se comprometer, e Gael, silencioso, observava tudo, planejando seus próximos passos. Naquele instante, nada parecia extraordinário. Apenas mais uma noite comum no Il Cielo. Mas sob a superfície, emoções ferve. Aurora sentiu o chão fugir sob seus pés quando voltou à copa, os olhos marejados disfarçados atrás de uma expressão treinada de indiferença. O som abafado dos talheres e risadas no salão parecia vir de outro universo. Ela queria desaparecer, tornar-se invisível, escapar das lembranças frescas da humilhação. Mas ali estava, com o avental amassado, o bloco de pedidos tremendo entre os dedos. O eco da risada de Renato ainda pulsava dentro dela, como uma ferida aberta. Valentina, atenta, se aproximou quase sem fazer barulho. Seu olhar duro contrastava com a suavidade da mão que pousou no ombro da amiga. Você não precisa aguentar isso, Al, murmurou, voz baixa, mas firme. Se fosse comigo, eu teria jogado aquele vinho na cara dele. Aurora balançou a cabeça, enxugando discretamente uma lágrima. Eu não posso perder esse emprego, Tina, não consigo. Mas ele não tem esse direito. Você não fez nada. Valentina rebateu, a indignação fervendo em cada palavra. Se você quiser, eu denuncio. O medo se enroscou apertado no peito de Aurora. Já havia experimentado o sabor amargo do desemprego, a solidão do estúdio vazio e as contas amontoadas. O fantasma da rejeição era antigo, desde a infância, nas festas em que não era convidada, nas provas em que a ansiedade a fazia tropeçar. Agora, depois de tantos esforços para recomeçar, sentia-se à beira de perder tudo outra vez. Não, não faz isso, sussurrou, abraçando-se.
Ele é cliente importante. Você sabe como o patrão é. Valentina suspirou, frustrada. Você sempre pensa mais nos outros do que em si mesma. No salão, Gael Montanari observava cada detalhe com olhos de falcão. O modo como Aurora segurava a bandeja com as mãos trêmulas não lhe escapou. Não era a primeira vez que presenciava cenas de arrogância ali, mas havia algo diferente naquela noite. Um incômodo profundo, como se algo estivesse prestes a romper. Com um gesto discreto, Gael chamou o maître. Se possível, gostaria que a senhorita Aurora me atendesse. Pediu, o tom educado, porém irrefutável. O maître assentiu, compreendendo o recado velado. Aurora foi chamada, ainda tentando compor o sorriso que aprendera a vestir em situações de crise. Boa noite, Sr. Montanari. O senhor já escolheu? Perguntou, olhando-o nos olhos por apenas um breve segundo antes de desviar o olhar. Gael percebeu a fragilidade atrás da gentileza. Aurora, não precisa se apressar. Se quiser, pode me sugerir algo do menu hoje. Gosto de novidades e confio em seu gosto. A surpresa iluminou por um instante os olhos de Aurora. Era um gesto pequeno, mas naquele momento pareceu um braço estendido em meio ao naufrágio. Temos um risoto de camarão especial, sugeriu hesitante, tentando se recompor. E a panacota da Dona Sofia está maravilhosa hoje. Perfeito. Aceito sua sugestão. E, se não for incômodo, gostaria de saber como você está. A pergunta inesperada quase quebrou suas defesas, mas Aurora sorriu agradecida e fez que sim com a cabeça. Estou bem, obrigada. Só um pouco cansada. Enquanto anotava o pedido, sentiu o olhar de Renato queimando-a do outro lado do salão. Ele conversava alto com dois amigos, mas a cada risada parecia fazê-lo de propósito, como se o constrangimento de Aurora fosse espetáculo particular. Renato levantou a taça, erguendo a voz. Hoje a noite está ótima. Pena que o serviço nem sempre acompanha, não é mesmo? Os amigos riram, cúmplices do teatro cruel. O maître fingiu não ouvir. A maioria dos funcionários desviou o olhar. O medo do patrão era maior do que qualquer solidariedade. Valentina, irritada, rangeu os dentes e se aproximou de Aurora assim que ela saiu da mesa de Gael. Ele está fazendo de novo. Se continuar, eu mesma vou falar com o gerente. Aurora tocou o braço da amiga, suplicante. Por favor, só me deixa terminar o turno. Depois a gente fala sobre isso. Valentina respirou fundo, tentando conter a indignação. Você não está sozinha, Al. Lembra disso. Aurora assentiu, grata, mas por dentro sentia-se cada vez menor. No fundo do salão, Gael observava atento. Cada gesto, cada palavra, cada tentativa de Aurora de se manter firme. Havia algo de familiar naquela luta silenciosa. Ele próprio conhecia o sabor da humilhação, embora jamais tivesse permitido que percebessem. Lembrou-se de uma noite distante, quando ainda era apenas um garoto tentando sobreviver nas ruas da cidade velha. O desprezo, o medo, a necessidade de provar seu valor. Talvez por isso agora sentisse um impulso quase incontrolável de proteger aquela jovem. Levou o guardanapo aos lábios, disfarçando enquanto falava baixinho ao garçom. Diga ao chefe que desejo cumprimentá-lo após o jantar. O garçom assentiu, visivelmente nervoso. A presença de Gael, sempre discreta, inspirava respeito, mas também um tipo de temor que ninguém sabia explicar muito bem. Enquanto caminhava entre as mesas, Aurora sentiu o olhar de Gael acompanhando seus movimentos. Sentiu-se exposta, mas curiosamente protegida. Havia ternura naquele olhar, um respiro de humanidade em meio à brutalidade do cotidiano. Mas Renato não estava disposto a ser ignorado. Chamou Aurora de volta à mesa, desta vez com um sorriso cínico. Garçonete, pode me trazer outra garrafa? Essa está morna. A voz dele ecoou alta, atraindo olhares. Aurora assentiu, contendo o tremor nas mãos. Claro, senhor. Renato virou-se para os amigos, abaixando o tom para que só ela ouvisse. E tente não derrubar nada desta vez. Não quero outro showzinho seu. Aurora sentiu o rosto queimar. O passado voltou como um soco. As vezes em que foi chamada de desastrada, de inútil, de invisível. Ela respirou fundo, tentando afastar o choro. No balcão, Valentina não disfarçava o ódio. O que mais precisa acontecer para você reagir, Al? Ele é amigo do dono, Tina. Você sabe como é. Valentina bufou, cruzando os braços. Eu sei que você está cansada de lutar sozinha, mas não precisa mais, eu estou aqui. Aurora olhou para a amiga, sentindo um nó na garganta.
Obrigada, Tina, de verdade. Enquanto servia a nova garrafa, Aurora notou que Gael a observava com atenção redobrada. Seus olhos escuros pareciam decifrar segredos, como se pudesse enxergar além do sorriso forçado. Quando ela passou por sua mesa, ele falou baixo com delicadeza. Não permita que apaguem sua luz, Aurora. Ela parou surpresa. Desculpe, você é mais forte do que imagina. Aurora corou, sem saber o que responder. Obrigada, Sr. Montanari. Gael ficou em silêncio, mas seus olhos seguiam cada movimento de Renato. A tensão estava no ar, densa, quase palpável. Alguns clientes perceberam o clima estranho, cochichando entre si. O maître, nervoso, tentou apaziguar oferecendo sobremesas cortesia à mesa de Renato. Renato, satisfeito com o espetáculo, exibiu um sorriso triunfante. No fundo da cozinha, Aurora encostou-se à parede fechando os olhos por um instante. Queria ser forte, mas sentia-se frágil como vidro. Lembrou-se do pai, ainda menina, dizendo-lhe que jamais deveria baixar a cabeça para ninguém. Mas a vida havia lhe ensinado o contrário. Havia momentos em que calar era a única defesa. Por que comigo? Pensou. O que eu fiz de errado? A resposta não veio, só o silêncio. Valentina apareceu ao lado dela, oferecendo um copo d'água. Você quer que eu vá no seu lugar? Aurora sorriu cansada. Não, eu aguento. Só mais um pouco. Valentina a abraçou rapidamente. Ele vai pagar por isso, Aurora. Nem que eu precise gritar para a cidade inteira. No salão, Gael chamava a atenção do maître novamente. Algum problema com sua equipe hoje? Perguntou, a voz calma, mas cortante. O maître titubeou. Não, senhor, só um pequeno mal-entendido. Gael ergueu a sobrancelha descrente. Espero que o respeito aos funcionários seja prioridade nesta casa. O maître engoliu em seco, prometendo que sim. Enquanto isso, Renato se levantou, caminhando pelo salão com a confiança de quem pensa possuir o mundo. Parou ao lado da mesa de Gael, fingindo casualidade. Espero que esteja sendo bem atendido, Montanari. Gael, sem desviar o olhar, respondeu. Estou sendo atendido com cortesia e competência. Renato sorriu, veneno nas entrelinhas. Que sorte a sua! Os dois se fitaram por um segundo que pareceu uma eternidade. Gael manteve a compostura, mas dentro de si, uma decisão silenciosa começava a tomar forma. Pouco depois, Renato retornou à sua mesa, lançando um último olhar de desprezo para Aurora. Ela, ao recolher os pratos, sentiu o corpo pesar, mas o orgulho ainda insistia em não quebrar. Valentina, ao seu lado, comentou baixinho. Ele não é tão invencível quanto pensa. Aurora sorriu cansada, mas com um fiapo de esperança. Na cozinha, Aurora precisou de um momento sozinha. Encostou-se ao armário de temperos, fechou os olhos e deixou-se envolver por lembranças. Os gritos do antigo patrão quando ela errou um pedido, a mãe dizendo que ela precisava ser menos sensível, as amigas da escola rindo de suas roupas simples e, acima de tudo, a sensação de ser sempre o alvo fácil, o elo fraco. Mas agora, ali, entre o perfume do manjericão e o calor das panelas, sentiu um impulso diferente. Talvez fosse o olhar de Gael, ou a presença constante e forte de Valentina. Talvez fosse a necessidade urgente de não ser mais espectadora da própria vida. De volta ao salão, Aurora tentou focar no trabalho. Gael sorriu de leve ao vê-la. Sabe, Aurora, coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Ela agradeceu, sentindo um calor inesperado no peito. Renato, do outro lado do salão, percebeu a troca de olhares. Incomodado, fez questão de chamar o gerente, reclamando do atendimento inadequado. O gerente se aproximou, tenso. Aurora, preciso que você mantenha o padrão, certo? O senhor Renato é um cliente importante. Aurora sentiu a injustiça como um peso, mas apenas assentiu. Sim, senhor. Valentina, que ouvira a conversa, cerrou os punhos. Isso é injusto, Aurora. Ele não pode te tratar assim e ainda sair como vítima. Aurora suspirou, lutando contra as lágrimas. Eu só preciso desse trabalho, Tina. Valentina abraçou a amiga, prometendo não deixá-la sozinha. No canto do salão, Gael recebeu uma ligação. Atendeu, a voz baixa, os olhos fixos em Renato. Sim, estou vendo tudo daqui. Pausa. Faça exatamente como combinamos. Desligou, mantendo o olhar frio e calculista. Aurora, ao recolher a última mesa, sentiu que algo estava prestes a acontecer. No ar, a ameaça e a promessa de mudança se misturavam. Ela não sabia, mas a noite estava longe de terminar.
Se você já sentiu medo de se impor, prepare-se para o que vem a seguir. Inscreva-se no canal e acompanhe essa história, porque o destino de Aurora está prestes a surpreender até os mais fortes. Não perca o próximo capítulo. Valentão zombou de uma garota indefesa em um restaurante. 1 hora depois, o chefe da máfia entrou, e nada voltaria a ser como antes. O som dos talheres batendo suavemente nos pratos, o murmúrio refinado dos clientes e o aroma de massa fresca pairando no ar pareciam querer mascarar o que havia acontecido minutos antes. Aurora, ainda sentindo o gosto amargo do constrangimento, lutava para manter o sorriso frágil enquanto recolhia pratos. O rosto corado de vergonha queimava como se todas as luzes do restaurante estivessem voltadas para ela. Renato, sentado à mesa principal, olhava ao redor com a arrogância de quem se acha dono do mundo. Os risos abafados de seus acompanhantes ainda ecoavam em sua mente, cada palavra cruel gravada em sua pele como uma cicatriz invisível. No bar, Valentina limpava copos com uma raiva contida, os olhos faiscando em direção à mesa de Renato. Ela mordia o lábio, o desejo de confrontá-lo lutando contra o medo de perder o emprego. Aurora passava por ela cabisbaixa, e Valentina sussurrou com voz firme: "Não deixa isso te abalar, amiga. Ele é só um covarde." Aurora tentou sorrir, mas a voz saiu um fio. "Eu só queria desaparecer." O chefe do restaurante, um homem magro de cabelos grisalhos chamado Signore Bellini, cruzou o salão apressado, lançando olhares preocupados. Ele se aproximou de Aurora, baixou a voz. "Por favor, tente não chamar atenção. O senhor Renato é importante para a casa." Aurora abaixou ainda mais a cabeça, o coração batendo rápido, como se a qualquer momento fosse desabar ali mesmo. Foi quando a porta do Il Cielo se abriu de novo, trazendo uma brisa fria da rua. Gael Montanari entrou. Alto, elegante, o terno escuro impecável, os cabelos perfeitamente penteados para trás. Havia algo em seu olhar, um misto de gentileza e perigo, que fazia até os garçons mais antigos ficarem atentos. Ele caminhou em direção à sua mesa habitual, próximo à janela, mas seu olhar percorreu cada canto do salão, detendo-se por um segundo a mais em Aurora. Renato, ao perceber a chegada de Gael, endireitou-se na cadeira, tentando parecer ainda mais poderoso. Sussurrou algo aos amigos, que riram. Gael não se deixou afetar. Sentou-se, ajeitou o guardanapo no colo e, com um gesto discreto, chamou Aurora para atendê-lo. Ela respirou fundo, limpou as mãos discretamente no avental e caminhou até a mesa dele. "Boa noite, Sr. Montanari." A voz dela tremeu. Ele ergueu os olhos, suaves, mas atentos. "Boa noite, Aurora. Está tudo bem?" Ela hesitou, o olhar desviando por reflexo. "Sim, só um pouco cansada, acho." Gael sorriu de leve, como quem não acredita, mas respeita o silêncio do outro. "Traga um café, por favor." Forte, como sempre. Enquanto Aurora se afastava, Gael observou cada movimento dela, percebendo o peso nos ombros, a hesitação nos passos. Ao fundo, Renato soltou um comentário alto, zombeteiro, claramente dirigido a Aurora. Será que alguém aqui sabe mesmo servir? Ou só sabe tropeçar? O salão ficou em silêncio por um instante. Aurora fechou os olhos e mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. O nó na garganta apertava mais a cada gargalhada abafada. Valentina largou um copo na pia com força, quase quebrando. "Isso vai acabar mal", murmurou para si mesma. Gael, com a postura sempre controlada, se inclinou para trás na cadeira. Chamou discretamente um dos garçons mais antigos, Matel, e perguntou em voz baixa, quase um sussurro: "O que aconteceu aqui hoje?" Matel hesitou. Olhou ao redor, temendo ser ouvido. O Sr. Renato humilhou a moça nova. Não é a primeira vez. O chefe não faz nada. Tem medo de perder o cliente. Gael assentiu, os olhos ficando frios por um instante, como se uma tempestade se formasse silenciosamente dentro dele. Nesse momento, o telefone de Gael vibrou. Ele olhou a tela, reconhecendo o número. Atendeu em voz baixa, afastando-se um pouco da mesa. "Diga." A voz do outro lado era firme, direta. "O senhor pediu para ser avisado caso Renato Farias fizesse algo fora do comum. Parece que hoje ele passou dos limites." Gael olhou para Renato, que ria alto, completamente inconsciente da gravidade do que tinha feito. "Mantenha a discrição", ordenou Gael, encerrando a ligação. No fundo do salão, Aurora tentava recompor-se. No banheiro lavou o rosto, olhando para si mesma no espelho.
Até quando você vai deixar que te tratem assim? Perguntou-se. A lembrança do passado voltou, como um soco no estômago. O pai dizendo que ela nunca seria suficiente, a mãe ausente, os olhares de desaprovação na infância. Ela enxugou as lágrimas, respirou fundo e voltou ao salão, tentando vestir um sorriso. De volta ao balcão, Valentina a puxou de lado. Você precisa denunciar, Aurora. Não pode mais aceitar isso. Eu preciso desse emprego, Val. E o que você precisa mais? Dinheiro ou respeito? Aurora hesitou, sentindo o peso das palavras da amiga. Enquanto isso, Renato chamava o garçom com um estalar de dedos exigindo mais vinho. Olhou para Aurora e, em voz alta, disse: Tomara que a mocinha não derrame nada dessa vez, não é mesmo? Os amigos riram. Alguns clientes começaram a olhar, desconfortáveis. Gael levantou-se, aproximando-se calmamente da mesa de Renato. O salão silenciou. Renato, boa noite. Renato sorriu, mas o sorriso era falso, carregado de deboche. Ora, se não é o famoso senhor Montanari, vem nos salvar do serviço ruim? Gael não sorriu. Olhou nos olhos de Renato, a voz baixa, mas cortante. O respeito é o mínimo esperado aqui. Renato, sentindo-se desafiado diante dos amigos, ergueu a voz. E quem é você para me dar lição de moral? Gael inclinou-se levemente para a frente, o rosto a poucos centímetros do de Renato. Alguém que sabe exatamente quem você é, e também o que já fez. Por um segundo, o rosto de Renato perdeu a cor. Os amigos se entreolharam desconfortáveis. A tensão era palpável, quase material. Gael endireitou-se e, antes de se afastar, falou em tom baixo, mas que todos puderam ouvir. Neste restaurante todos merecem respeito, inclusive quem serve você. Aurora sentiu o coração disparar. Pela primeira vez naquela noite, alguém a defendia em voz alta. Os clientes começaram a murmurar, alguns lançando olhares de reprovação para Renato. Renato, tentando recuperar o controle, virou-se para o chefe do restaurante. Vai deixar que falem assim comigo? Senhor Ibellini, pálido, balbuciou uma desculpa qualquer, mas não ousou contrariar Gael. O clima mudou. Renato, irritado, levantou-se abruptamente, jogando a cadeira para trás. Eu não preciso desse lugar. E você? Apontou para Aurora. Vai se arrepender de ter se metido no meu caminho. Antes que pudesse sair, Gael bloqueou sua passagem com um movimento sutil, quase imperceptível, mas autoritário. Acredito que quem precisa repensar as atitudes aqui é você, Renato. O olhar de Gael era sereno, mas havia algo ali que poucos entendiam. Uma promessa silenciosa de que justiça seria feita. Renato, sentindo a pressão, hesitou. Pela primeira vez, parecia perceber que não estava acima de tudo e de todos. O silêncio era denso, pesado. Aurora, sentindo o olhar de todos sobre si, respirou fundo. Sentiu um impulso, uma força nascendo de dentro. Eu não preciso mais do seu respeito, Sr. Renato. A voz saiu firme. E também não preciso do seu medo. A frase reverberou pelo salão. Valentina sorriu, orgulhosa. Gael assentiu, como quem reconhece coragem verdadeira. Renato, derrotado, saiu do restaurante sob olhares de reprovação. O chefe do restaurante tentou correr atrás, mas parou ao ver Gael fitando-o como se dissesse, deixe-o ir. Aurora sentiu as pernas bambas, mas estava de pé. Pela primeira vez tinha enfrentado um dos seus maiores medos. A noite parecia querer voltar ao normal, mas nada seria como antes. Gael, agora sentado novamente, chamou Aurora. Venha aqui, por favor. Ela se aproximou ainda nervosa. Obrigada por me defender, disse baixinho. Ele olhou fundo nos olhos dela, como se visse além das dores e medos. Ninguém tem o direito de roubar sua dignidade, Aurora. E ninguém mais vai tentar enquanto eu estiver aqui. Ela sentiu as lágrimas de alívio ameaçando cair, mas conseguiu sorrir. Nesse momento, o telefone de Gael vibrou novamente. Ele atendeu, ouvindo apenas uma frase do outro lado. Está feito. Gael respondeu apenas. Obrigado. Aurora, curiosa, perguntou. Tudo certo? Gael sorriu. Um sorriso cheio de segredos. Algumas coisas precisam de tempo para se resolver. Outras só precisam de coragem. Enquanto Aurora se afastava, Valentina se aproximou, abraçando a amiga. Você foi incrível. Eu só não podia mais aguentar, Val. E nunca mais vai aguentar sozinha, garantiu Valentina. O salão começava a se encher de uma atmosfera diferente. Os clientes olhavam para Aurora com respeito, alguns até sorrindo em cumplicidade.
A notícia sobre o confronto se espalhava discretamente entre os funcionários. No fim do expediente, Gael aguardou Aurora do lado de fora. O céu da cidade estava coberto de nuvens, mas a rua parecia menos opressiva. Ele se aproximou, oferecendo-lhe o braço. Posso te acompanhar até em casa? Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Caminharam lado a lado, em silêncio, sentindo a noite transformar seus medos em coragem. Quando chegaram ao prédio simples onde Aurora morava, Gael parou diante da porta. Você não é invisível, Aurora. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Ela sorriu emocionada. Obrigada, Gael, por tudo. Ele tocou delicadamente a mão dela, um gesto cheio de respeito e promessa. Sempre que precisar, estarei aqui. No instante seguinte, um carro preto parou discretamente na esquina. Do banco traseiro, um homem de terno escuro desceu, caminhando até Gael. Falou algo baixo em seu ouvido, entregando uma pasta. Aurora, confusa, observou a cena. Gael abriu a pasta e mostrou rapidamente a Aurora. Dentro, havia documentos, fotos e um contrato. Isso é para você, disse ele com firmeza. Ela olhou, sem entender. O quê? Gael explicou sem rodeios, mas com a voz suave. Renato não é mais proprietário da rede de lojas. Ele foi afastado hoje à noite por motivos éticos e legais. Pessoas como ele não podem mais prejudicar os outros impunemente. Aurora arregalou os olhos, surpresa. Mas como? Gael sorriu, enigmático. Às vezes, justiça e coragem andam lado a lado. Você teve coragem. Eu cuidei do resto. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem, mas agora eram de alívio, gratidão e, pela primeira vez em muito tempo, esperança. Na rua silenciosa, sob a luz amarela do poste, Gael olhou para Aurora e disse: Você merece recomeçar sem medo. E ali, entre cicatrizes e promessas, algo novo começou a nascer. O silêncio que se seguiu à saída abrupta de Renato Farias parecia pesar sobre cada canto do Ilcielo. Os clientes falavam em sussurros, como se temessem perturbar o ar denso, carregado de tensão e expectativa. Aurora, ainda de mãos trêmulas, se apoiou discretamente no balcão enquanto tentava regular a respiração. Valentina, de olhos arregalados, se aproximou, tocando seu ombro com delicadeza. Você está bem? Murmurou, a voz carregada de preocupação sincera. Aurora assentiu, mas o gesto era frágil, quase infantil. Seus olhos buscavam algo, talvez uma razão para não desmoronar, talvez uma centelha de esperança. E foi nesse instante que Gael Montanari se aproximou, seu andar calmo contrastando com o tumulto silencioso ao redor. Ele parou diante dela, os olhos cinzentos como uma tempestade prestes a se dissipar. Senhorita Aurora, posso ter um momento do seu tempo? Perguntou a voz baixa e firme, carregada de gentileza. Aurora hesitou, surpresa pelo tom. O chefe da máfia local? Mas ali, diante dela, era apenas um homem, alguém que parecia enxergá-la de verdade. Ela assentiu. Gael indicou uma pequena mesa reservada no canto, onde a luz era suave e o mundo parecia mais distante. Valentina apertou a mão da amiga, num gesto de incentivo silencioso. Sentaram-se. Gael observou Aurora por um longo instante, como quem pesa palavras e emoções antes de jogá-las ao vento. Não sou alguém que costuma se envolver nos assuntos alheios. Começou mantendo o olhar fixo no dela, mas não pude deixar de notar o que aconteceu. Ninguém merece ser tratado daquela forma, principalmente alguém que só oferece gentileza. Aurora abaixou os olhos, sentindo o rosto arder. O orgulho ferido ainda latejava, mas havia algo nos modos de Gael que tornava mais fácil respirar. Eu só faço meu trabalho, sussurrou. Não quero problemas. Preciso muito desse emprego. Gael inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Sei o valor de cada passo dado por necessidade, disse, a voz carregando um peso de histórias não contadas. Mas há limites que não devemos permitir que sejam ultrapassados. Ninguém, por mais poder que tenha, tem o direito de pisar na dignidade de outro ser humano. Aurora ergueu os olhos. Pela primeira vez desde o início daquela noite sentiu-se vista. E o que posso fazer? Perguntou quase num sussurro. Não tenho forças para enfrentar pessoas como ele. Gael sorriu, um sorriso breve e enigmático. Às vezes, a força está em não se calar, em buscar apoio. Você não está sozinha, Aurora. Ele retirou do bolso um cartão simples, sem logomarca, apenas seu nome e um número. Se algum dia precisar de algo,
ou se sentir ameaçada, me procure. Mas, acima de tudo, não deixe que te convençam de que o silêncio é a única saída. Aurora pegou o cartão com mãos trêmulas, mas havia firmeza no gesto. Antes que pudesse responder, o gerente do restaurante se aproximou tenso, visivelmente desconfortável. Senhor Montanari, posso ajudá-lo em algo? Perguntou com um sorriso forçado. Gael levantou-se, assumindo uma postura imponente. Olhou ao redor, certificando-se de que todos ouviam. Quero garantir que este restaurante continue sendo um local onde o respeito prevalece, declarou, a voz ecoando firme. Cheguei aqui por recomendação de amigos. Espero que o comportamento dos clientes esteja à altura do ambiente. O gerente engoliu em seco, balançando a cabeça em concordância. Claro, senhor. Vamos tomar providências. Peço desculpas pelo ocorrido. Gael olhou para Aurora uma última vez. Lembre-se, gentileza é resistência. E às vezes, o mundo só muda quando alguém ousa ser gentil, mesmo quando tudo incentiva ao contrário. Com um aceno sutil, afastou-se, deixando um rastro de silêncio e admiração. Horas depois, o restaurante já quase vazio, Aurora e Valentina recolhiam os últimos pratos. O ar estava mais leve. As palavras de Gael ecoavam em sua mente, misturadas com lembranças de tantos momentos em que se sentira pequena demais para o tamanho do mundo. Valentina se aproximou, sorriso cansado, mas orgulhoso. Você foi corajosa hoje, Aurora. Eu só tentei não desmoronar, murmurou, mas havia um brilho novo em seus olhos. Valentina riu, encostando-se ao balcão. Coragem não é ausência de medo. Reagir apesar dele. E você fez isso. E não estava sozinha, viu? Eu sempre vou estar aqui. Aurora sentiu as lágrimas ameaçarem, mas desta vez eram de alívio. Obrigada, Val. Acho que pela primeira vez eu realmente senti que não estou sozinha. As duas se abraçaram ali mesmo entre louças e panelas, como se aquele gesto pudesse consertar um pouco do que o mundo insistia em quebrar. Na manhã seguinte, Aurora acordou diferente. O sol entrava pelas persianas, desenhando linhas douradas no pequeno estúdio. Ela se sentou na cama, olhou o cartão de Gael sobre a mesa de cabeceira e sentiu algo novo, esperança. Ao chegar ao Il Cielo, foi recebida pelo gerente, agora mais gentil do que nunca. Aurora, queria conversar. Sobre ontem, ele hesitou, mas continuou. Tomei providências. O senhor Renato não será mais bem-vindo aqui, e se em algum momento algum cliente te desrespeitar de novo, quero que venha direto a mim. Você é importante para este restaurante. Aurora, surpresa, balançou a cabeça emocionada. Obrigada, senhor. Eu achei que nunca ouviria isso. Todos nós precisamos aprender, Aurora. Obrigado por sua dedicação. Ela sorriu. Pequenas mudanças, pensou, mas que fazem toda a diferença. As semanas passaram. Aurora, aos poucos, foi recuperando a confiança. O medo foi se dissolvendo, substituído por uma certeza. Ela não era invisível, não era fraca. Gael continuou frequentando o restaurante, sempre educado, sempre atento. Com o tempo, entre pedidos de café e breves conversas, uma amizade silenciosa nasceu. Não havia segredos expostos, mas o respeito mútuo crescia a cada dia. Valentina, sua fiel escudeira, continuava ao lado, sempre pronta para defender, rir ou chorar junto. E Aurora, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pertencente a algum lugar. Certa noite, enquanto fechavam o restaurante, Valentina a chamou para ver o céu no terraço. Olha, Aurora, estrelas. Apontou para o alto, onde pequenas luzes brilhavam na escuridão. Aurora suspirou. Sabe, Val, eu sempre achei que ia passar a vida tentando ser invisível, mas hoje, por algum motivo, eu sinto que posso ser mais. Posso ser vista. Valentina a abraçou, rindo. Você sempre foi luz, só precisava acreditar. E ali, sob o céu da cidade, Aurora fechou os olhos e permitiu que a esperança tomasse conta. Não era mais só sobrevivência, era vida. Na semana seguinte, um envelope discreto chegou ao restaurante endereçado a Aurora. Dentro, um convite manuscrito. Jantar no Il Cielo. Hoje às 20 horas. Uma celebração à coragem. Gael. Ela sorriu, coração acelerado. Vestiu seu melhor vestido simples. Ajeitou o cabelo e, naquela noite, entrou no salão como quem finalmente reconhece o próprio valor. Gael estava à sua espera, elegante como sempre. Ao vê-la, levantou-se puxando a cadeira para ela. Achei que você merecia ser celebrada, disse com um sorriso gentil.
Durante o jantar, conversaram sobre sonhos, medos e futuros possíveis. Aurora percebeu que, por trás da aura misteriosa de Gael, havia alguém que também conhecia a dor de se sentir diferente. E na troca de confidências, nasceu um sentimento novo, feito de respeito, admiração e algo ainda indefinível, mas que fazia o peito bater mais forte. Na saída, Gael a acompanhou até a porta. Parou diante dela, hesitante. Obrigado por confiar em mim, Aurora. Você foi minha inspiração para não fugir dos meus próprios fantasmas. Aurora sorriu, olhos brilhando. Acho que todo mundo tem medo. Mas talvez o segredo seja não deixar o medo nos definir. Gael inclinou-se, encostando a testa na dela. Promete nunca mais esconder sua luz? Prometo. E naquele instante, soube que aquela era sua verdade. Caminharam juntos sob as luzes da cidade, sem pressa, como quem finalmente aprendeu a respirar. Se dias antes Aurora era apenas uma garota invisível, agora era alguém que aprendera a reivindicar seu espaço. Descobrira, em meio ao caos, que a verdadeira força vem de dentro, da coragem de ser gentil, de pedir ajuda, de não aceitar menos do que merece. E se você já sentiu medo de se impor, se já acreditou que precisava se calar para sobreviver, lembre-se, há sempre uma escolha, sempre alguém disposto a estender a mão. Nunca subestime o poder de um gesto de bondade, nem a força que você carrega, mesmo quando o mundo tenta convencer do contrário. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual foi o momento em que você mais se identificou com Aurora. Não esqueça de deixar seu like, isso ajuda outras pessoas a encontrarem histórias de esperança como esta. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias que inspiram coragem e mostram que, até nos dias mais escuros, é possível recomeçar. Porque, no fundo, todos nós temos uma aurora dentro de nós, esperando o momento certo para brilhar. E você está pronto para deixar sua luz aparecer?